esse sistema aparece no Windows 11, mas é Linux. No vídeo de hoje a gente vai testar esse sistema operacional mais o Windows do que o próprio Windows. E, além disso, vai responder algumas perguntas. Ele é somente um clone do Windows ou realmente tem coisas a mais nesse sistema que vale muito a pena você utilizar? Linux é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, sim, aquela derivação do Ubuntu. E ela foi criada para entregar a mesma experiência do Windows, só que no Linux, fazendo assim milhões de pessoas vir para o mundo Linux e utilizar Linux por causa de um sistema que é a cara do Windows. O Linux, ele é leve ou extremamente pesado como outras distribuições Linux que têm a mesma proposta. E eu posso te dizer que eu vou falar em breve. Por quê? Vamos ver se tem o HTOP instalado. Se não tiver, a gente vai baixar. Então vamos abrir o terminal aqui. A gente vai baixar esse programinha que é fenomenal, que é o HTOP, que dá para a gente ver realmente o consumo real do sistema operacional. Então a gente vai clicar aqui, ó, Enter, nossa senha e pronto. Como se fosse o Nest do Windows. Agora, galera, se a gente vir aqui dar um HTOP, a gente vai ter realmente o consumo real do sistema. E o consumo real do Linux é 1,63 GB. Não é um consumo exagerado, é claro. Ele consome mais do que o próprio Linux Mint, o Anduin OS, mas é um consumo muito bom para um sistema tão robusto e que tem tantas coisas e facilidades para o uso no dia a dia daquela galera que saiu do Windows e veio para o Linux para utilizar o Linux. Sim. Agora, ele é um sistema pesado? Não é. É um sistema extremamente leve. Se você tem um PC com 4 GB de memória RAM, vai conseguir rodar tranquilamente, diferentemente do Ubuntu, que a gente sabe que é muito pesado, e está aí recomendando 6 GB de memória RAM. Aqui com 4 GB você vai brincar, jogar e assistir os nossos vídeos aqui do canal também. O Linux traz diversas ferramentas para te facilitar no dia a dia. E por isso que o desenvolvedor cobra, não pelo sistema operacional que é gratuito, mas sim pela ferramenta Linux Power Tools. Então temos aqui vários facilitadores, tá? Inclusive, tem questões de instalação de Android, até as questões como algumas DLLs do Windows, que não vem por padrão no Wine, ele já traz. Então, isso para você conseguir facilmente estar utilizando programas de Windows aqui no Linux. Ele vai vir aqui para você comprar a chave do Linux profissional. Eu vou ver se consigo algumas chaves com ele para distribuir para vocês. E quem deixar mais comentários nesse vídeo, eu vou dar uma chave do Linux gratuitamente para você estar utilizando. Se você já tiver com ele ativado, ou você formatou, mas ativou ele já, ele vai ativar automaticamente. Se você ganhar uma chave do canal ou simplesmente comprar, você vai ativar colocando o código aqui, bem semelhante ao que tem ali no Windows. O Linux aqui traz, né, o Edge como navegador padrão, mas temos programas aqui fenomenais. Além disso, temos uma loja de programas muito boa, muito eficiente, chamada Discovery, que é a loja do KDE. Está carregando aqui algumas coisas para a gente, mas vocês podem ver que já tem várias atualizações para serem feitas. Aqui em sobre, você pode ver quem desenvolveu a loja. E aqui temos algumas configurações. E aqui temos vários programas. Inclusive, galera, tem alguns programas já instalados. Inclusive, essas duas bibliotecas, tá, que são importantes, que são da Microsoft, de ter no Linux. Não é uma coisa só aqui do Linux, tá? Então, a Microsoft UEFI DBX e Microsoft UEFI-CA, tá? Que todo Linux que se preste, não uma remasterização traz. Mas, enfim, temos aqui alguns programas, tá? Então, se a gente vir aqui todos os aplicativos, já nos deparamos com um programa bem interessante, que é o 4K Video Download, tá? Use com moderação e não baixe vídeos do YouTube. Temos aqui o Android, ou seja, isso aqui é um programa para você criar simplesmente um Android aqui no Linux. Clique em sim e você pode estar baixando uma imagem para executar o Android dentro do Linux. Temos aqui também o Arc, que é um enrado do Linux, o MTP, que simplesmente é um programa para transferir arquivos do Windows para o Linux. Temos calculadora, o Tease, que é o webcam. Deixa eu até colocar aqui e vou iniciar ela aqui, ó. Vamos ver se ela vai encontrar.
Tá vendo? E temos mais uma variedade imensa de programas, como Thunderbird, o Discovery, o Dolphin, que é o Explorer aqui do Linux, e tem o tema todinho inspirado ali no Windows, então é muito legal. E além disso, o Linux traz uma coisa muito legal, que é o gerenciador de drive, sim. A gente vai colocar nossa senha, e basicamente é aquele programa antigo do Ubuntu, né, de baixar drive. No caso, eu estou utilizando um notebook Full AMD, mas se eu estivesse utilizando o NVIDIA, ia aparecer aqui a opção para a gente estar baixando e instalando o drive da NVIDIA. Fora isso, tem um gerenciador de dispositivo, que é esse programinha bem interessante, onde tem algumas informações muito legais. Inclusive, tem uma versão para o Windows também desse programa que é bem interessante. Além disso, galera, o Linux é pensado em jogos também. Ela traz Heroic Game Launcher, Steam, se a gente pesquisar aqui, ela já está pré-instalada. Então, tudo isso facilita para você que quer migrar do Windows para o Linux, sem muita dor de cabeça. E temos mais alguns programas do KDE, inclusive o KDE Connect é meio que o vincular do Linux, né, no caso, análogo ao vincular do Windows. Temos o KTorrent para gerenciar torrent. Temos aqui o Office da Microsoft Online, ou seja, basicamente isso aqui é um web app aonde você abre no navegador, tá? Eu vou mostrar aqui, só que eu não vou entrar na minha conta da Microsoft, ó, online, e ele vai abrir aqui no navegador, onde você vai poder estar simplesmente fazendo o quê? Entrando na sua conta e utilizando o Office da Microsoft de forma gratuita e oficial, tá? É a mesma coisa de você pegar e abrir no navegador e depois entrar no site da Microsoft do 365. Além disso, ele também traz uma das melhores suítes de Office que a gente tem multiplataforma, que é o OnlyOffice. Eu prefiro o OnlyOffice do que o da Microsoft e do que até o próprio LibreOffice. Olha como é que é bonito. E eu gostei, eu não sei porquê, mas a questão do Linux aqui, ele abriu com um tamanho da disposição da tela muito maior. Eu achei até interessante, tá? Não é ruim não, muito bom. Ele vem também aqui com Opera GX, olha que legal. Isso aqui é uma adição recente, eu não lembro dele trazer. Inclusive, vamos entrar aqui no nosso site, que é o linuxpert.com.br. Vamos ver se ele vai encontrar, senão a gente coloca o www. Encontrou, e olha só, funcionando perfeitamente. E se você quiser tutoriais, né, e download de várias distros que você conhece e não, entra aqui no nosso site, inclusive, olha só, eu estou disponibilizando também a questão da mini ISO do Ubuntu, sim, você lembra? Eu estou disponibilizando a versão 20.04, 24.04 e a versão também 2204, tá bom? Inclusive, temos aqui alguns programas do Linux Expert apps para vocês baixarem e utilizarem também. Inclusive, para utilizar no Linux, que seria bem legal. Inclusive, o Linux traz uma ferramenta bem interessante, que é o VLC. Tem uma ferramenta para você reparar a inicialização do sistema. Temos aqui um cliente remoto, que é como se fosse aquele programa do Windows de conectar a um servidor. Mas, enfim, temos aqui o captura de tela, né? Mas temos um programinha bem legal, que é o Inbolt, que simplesmente cria uma Docker, tá? Que é como se fosse uma máquina virtual, tá? Bem entre aspas, porque acho que é um termo ruim, mas ele cria uma máquina virtual onde você consegue executar pela sua própria área de trabalho, seja o CapCut, seja o Adobe Premiere e qualquer outro software do Windows. Fora isso, temos também o Webcam Mode, que é um outro programa de câmera, mas temos aqui ó, o Linux Profissional Registre, que vai abrir aqui uma telinha para a gente já já, que é a tela de ativação. E temos aqui também o Inver, ou seja, ele vai mostrar a versão do Linux, que é a versão 11. E uma novidade dessa versão é que ele não abre o terminal, ele está basicamente abrindo direto só a interface gráfica, tá? E aqui temos algumas informações bem legais, como a versão, que é a 11.26.04.06, e tá aqui, ó, todos os direitos de copyright do Cyber Tools, né, que eu chamo de Linux Power Tools, é da Cyberport Technology, que é a empresa do desenvolvedor do Linux. Agora, galera, o sistema é muito bonito,
Temos aqui tanto o calendário e a hora, temos aqui opções de volume, temos aqui também a questão de rede, temos aqui Bluetooth, atualizações e notificações também, tá bom? Então, olha o que tem para ser atualizado aqui no sistema. Então, é muito fácil você pegar e atualizar. Tem algumas features também interessantes. Se a gente vir aqui em configurações do papel de parede, simplesmente, né, temos aqui algumas imagens, temos aqui também alguns vídeos, né? Na verdade são imagens também. Mas enfim, se você vir nessa opção de imagem e mudar para o Linux Live Wallpaper e vir aqui e selecionar alguma opção, inclusive dá para você adicionar também algum papel de parede em vídeo. Então, deixa eu ver aqui alguns papéis de parede em vídeo. Ó. Então você tem um papel de parede ao vivo. Isso aqui é bem legal. Eu acho que foi uma adição boa pra caramba. É claro, se você utiliza notebook, vai consumir mais energia. Então, tenha isso em mente. Esse é um outro papel de parede. Inclusive, eu uso muito nas capas do vídeo, porque ele é muito bonito, muito eficiente. Eu gosto muito mesmo, sério. E, galera, aqui temos as telas de trabalho. Como você pode ver, você pode criar, pode deletar, mas você não precisa vir aqui. Se você pegar o seu mouse e fazer isso aqui, vocês podem ver que muda a tela. Então é uma parada bem legal que eu gosto pra caramba. Além disso, temos também o botão de pesquisa, que é um estilo Spotlight do macOS. Então por aqui você pode abrir tudo. Então vamos abrir o Opera. Sensacional, né, galera? Então é muito legal. O que serve para sair do Windows? Serve sim. E se você é um usuário de Windows que simplesmente não aguenta mais bugs, o Windows quebrando toda hora, o peso do Windows 11, venha para o Linux, que vai ser uma escolha alternativa excelente. Porque ele tem um design, tem vários facilitadores para você estar utilizando. Inclusive ali, como eu mostrei para vocês na questão da parte do .exe, que tem algumas bibliotecas a mais para você conseguir executar programas de Windows que você não conseguiria executar se não tivesse essas bibliotecas, tá? É claro, novamente, para você ter o Linux completo, você precisa estar obtendo ele. Mas, como eu falei para vocês, vou entrar em contato com o desenvolvedor, vou ver se eu consigo algumas keys. Mas você pode se perguntar aonde baixar. É muito simples. Eu estou aqui no site oficial do Linux, que é um site que sofreu remodelações e ficou muito mais bonito. Inclusive, temos um vídeo aqui de apresentação bem legal. Eu só não vou deixar o áudio rolando, tá? Mas eu vou mostrar um pedacinho dele. E aqui, galera, temos os principais artigos, tanto no SourceForge, que é onde que ele coloca a ISO, PC Word, Beta News, Tons Hardware, Windows Central e a Forbes tem artigos do Linux, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o Windows Central. Tem um artigo aqui do Linux, olha só, bem legal. E vai ter das outras também. Enfim, para download é muito simples, é só clicar aqui. E você pode vir aqui alternativa de servidores, se você quiser, olha só. Então você consegue baixar de qualquer servidor desse. Mas o principal, que é esse release aqui, ele vai te levar para a página do SourceForge, que eu estou nela aqui também. Ó. Os logos e sistemas legados foram substituídos pela marca oficial do Linux, isso aqui é muito importante para não ter problemas. Temos inspirado em interfaces clássicas de desktop do Red Sun, porque tem temas que eu vou mostrar para vocês ainda. Painel de controle e telas de controle de configuração inspirado nos designs tradicionais. Suporte nativo de programas de Windows via Winbolt. Interface gráfica integrada com OneDrive, que eu não mostrei para vocês, mas se a gente vir aqui, a gente tem OneDrive. É só que você conectar a sua conta e basicamente você vai conseguir fazer aí a conexão
do OneDrive com o Linux, que é muito legal, convenhamos, tá? Então, prontinho, é só colocar o seu login. E lembrando, isso aqui não é o OneDrive do Windows, é do Linux. Navegador Edge pré-instalado, Google Chrome, Opera GX, Steam e Heroic Game Launcher. Suporte Active Directory, que é muito bom. Suporte nativo Android e a Play Store. Suporte nativo Android e a Play Store, que isso aqui é muito bom. Kernel 6.17, que é um kernel melhor do que o 7 e tem um desempenho suporte de hardware 2026. Suporte legado FI, né, sem necessidade de TPM ou Security Boot, que é outra parte muito bom. Tipografias profissionais incluindo Arial, Times, New Roman e Verdana, que são as do Windows, tá? Então, aqui embaixo tem algumas informações. Uso gratuito para sempre, ou seja, o sistema é gratuito. O sistema permanece totalmente operacional para o uso diário, gratuitamente por tempo indeterminado. Você pode navegar pela web, editar documentos e usar o sistema principal para produtividade sem custo. A instalação inclui 30 dias de acesso completo ao Linux Professional Tools para avaliação. Ou seja, quando você instala pela primeira vez, você tem um mês para utilizar o Linux de forma completa. Depois disso, ele vai limitar o seu uso. É mais ou menos o que a Microsoft faz, só que a Microsoft não te dá dias para você utilizar ele completo, né? Após a avaliação, o sistema não trava e permanece funcional para atividades essenciais, como é também no Windows. Apenas ferramentas administrativas de automação, funções específicas de ferramentas profissionais são limitadas, até que uma licença Pro seja ativada. O Linux Pro agora é totalmente gratuito para estudantes, ou seja, se você é estudante, você vai ter o Linux gratuito, olha só. Isso aqui é bem legal, vamos aplaudir ao desenvolvedor. O que há de novo? Logotipos e terminologias refinadas para uma experiência ainda mais profissional e fluida. O Professional Tools Admin apresenta um fluxo de trabalho familiar chamado executar modo administrador, que nem a gente tem no Windows. Então, basicamente, clicando aqui, o download vai se iniciar. Mas, além disso, galera, olha só, fique ligado ainda porque não acabou. Essa aqui é a tela do configurações do Linux. Se a gente vir aqui em personalizar, a gente vai ter algumas opções. Temos aqui alguns temas pré-setados. Então, temos o Windows 11 Lite, que é esse que a gente está utilizando, mas temos o Black, que é o modo escuro. Olha só, fica também bonitão. Deixa eu só abrir aqui, ó. E temos o Twitch Lite, que mistura o tema claro com o tema escuro. Então, temos a barra aqui no modo escuro e os programas no tema claro, olha só, bem legal. Mas não é só isso, dá para você mudar também para o Windows 10. Então, Windows 10 Lite, e você pode ver que realmente ele traz um diferencial, fica muito igual ao Windows 10. Mas também você pode utilizar o Windows 10 Dark, que também fica bonitão e eu gosto mais. E também o Twitch Lite, que também fica legal. Mas não só isso, temos o tema também Red Sun, que é o tema dos primeiros sistemas que ele fez, que é bem legal, eu gosto muito. E temos também do Red Sun Black, que é a versão Black do sistema. Agora, se eu tivesse que utilizar, tá, galera? Eu utilizaria dessa forma. Deixaria aqui o Red Sun, só que colocaria o tema do Windows. Aqui basicamente vou vir em ícones e mudar o tema aqui de ícones para o Eleven. Vou vir aqui aplicar e ok. Eu usaria o Linux assim, tá? Então fica bem bonito, olha só. Fica bem legal, fica com tema show de bola. Claro, aqui não atualizou, né? Deixa eu vir aqui, ó. Olha como é que ele fica. Fica bem legal. Deixa aí nos comentários. Você já utilizou? Você já ouviu falar? Você vai passar a utilizar depois desse vídeo o Linux? Então, galera, tem alguns vídeos aqui. Meu muito obrigado. Valeu. E até a próxima.